Salut tout le monde! A Copa do Mundo já está chegando. E pensando nisso, nós preparamos um vídeo especial com alguns fatos que você não pode deixar de saber sobre a seleção francesa de futebol. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Você sabia que a seleção francesa de futebol é mais antiga que a seleção brasileira? Pois é, a seleção, conhecida na França como l'Équipe de France, nasceu em 1904. 10 anos antes da seleção brasileira, que é de 1914. É até mais antiga que a atual campeã do mundo, a seleção alemã, que é de 1908. Você sabia que o maior artilheiro em Copas de todos os tempos jogou pela Équipe de France? Sim, na Copa de 1958, que aliás o Brasil venceu, o jogador Just Fontaine marcou nada menos que 13 gols em apenas 6 jogos. Isso porque a França foi eliminada pelo Brasil nas quartas de final. Vamos ver se você conhece bem o futebol francês. Quem você pensa que é o maior artilheiro da Équipe de France? A. Michel Platini. B. Zinedine Zidane. C. David Trezeguet. Ou D. Thierry Henry. Se você apostou no Zidane ou no Michel Platini, errou. É o Thierry Henry, o famoso ex-jogador do Arsenal, que marcou nada menos que 51 gols pela Équipe de France. E por falar em Michel Platini, que, vale lembrar, marcou 41 gols pela Équipe de France, o Ministério Público da Suíça acaba de declarar que ele é inocente das suspeitas de corrupção envolvendo o ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter. Por conta dessas acusações, Platini foi afastado do mundo do futebol por 4 anos. Antes disso, ele era presidente da UEFA. E por falar na UEFA, Michel Platini participou da Eurocopa de 1984, ano em que a França ganhou l'Euro pela primeira vez. Vencer l'Euro foi importante, mas ganhar a Copa do Mundo é muito mais, né? Vamos combinar. Gente, eu sinto muito, mas chegou a hora da gente falar desse trauma que depois do 7-1 até que não é tão ruim assim. Mas é um fato, a França venceu o Mundial de 1998 ganhando de 3-0 do Brasil na final. Esse jogo ainda traz dolorosas lembranças para alguns torcedores, especialmente para mim. Não sei se vocês sabem, mas eu sou franco-brasileira, nasci na França, mas a minha mãe é brasileira e eu morava lá na final de 98. Vocês podem imaginar como meu coração ficou dividido entre alegrias e tristezas. Em todo caso, essa final é um marco na história des Bleus, que venceram a sua primeira Copa jogando em casa no belíssimo Stade de France. No ano 2000, l'Équipe de France conquistou seu segundo título da Eurocopa, vencendo a Itália in extremis, marcando o gol do empate nos 48 do segundo tempo, levando o jogo para a prorrogação, quando Trezeguet marcou o segundo gol da vitória. Mas infelizmente, nem só de vitória se escreve a história do futebol. É também com derrotas. E em 2002, a atual campeã do mundo encerrou sua curta participação na Copa logo na primeira fase, voltando cabisbaixa para a França. Em 2006, contudo, l'Équipe de France chegou à final, depois de vencer novamente o Brasil nas quartas de final, com a seleção brasileira levando o chapéu do Zidane. Naquele ano, houve uma nova final contra a Itália. Foi um jogo difícil, sofrido, com um placar 1-1. O jogo já estava na prorrogação quando, de repente, aconteceu isso. Zizou. Zinedine. Na hora ninguém acreditou, mas foi isso mesmo que aconteceu. Zidane deu uma cabeçada em Materazzi, jogador da seleção italiana, e foi expulso. Daí a França perdeu nos pênaltis, quando a bola de Trezeguet não entrou no gol porque não quis. Trezeguet. Off the crossbar. No good. E foi uma tristeza. Mas, depois da decepção, veio a seguinte canção. Eu tava lá, ela tocou o verão inteiro. Inteiro.
Aquele foi o último jogo da carreira de Zidane e ele precisou se explicar. Non, en fait, je vous dis, ça serait très grave. En fait, c'est des choses qui, voilà, enfin, c'est des choses très personnelles. Donc, ça touche à votre, oui, j'insiste un peu parce avec que la maman, la sœur, enfin. La maman, la sœur. Et puis c'est des mots très durs, quoi. Donc vous l'écoutez une fois, vous essayez de partir, c'est ce que je fais parce que je m'en vais en fait. Vous écoutez 2 fois. Et puis voilà, et puis la 3e fois, bon, voilà, moi je suis un homme avant tout, et je vous dis, il y a des mots quelquefois qui sont plus durs que j'aurais préféré à la limite me prendre une droite dans la gueule qu'entendre ça. Et voilà, j'ai réagi. 2 fois, Apelaram até para uma intérprete franco-italiana que sabia ler nos lábios para fazer uma tradução. Zidane offre et c'est là que Materazzi lui dit qu'il peut la donner à la pute de sa sœur. Il répète. Et après, il le répète encore une fois. Entre-temps, entre les deux, entre la première fois qu'il dit la pute de sa sœur et la deuxième fois, il dit merde, merde. On imagine quand il regarde le jeu qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du jeu. Et il y a 2 mots qu'on n'arrive pas à déchiffrer, dont un, ça pourrait être Zidane. Et c'est juste avant la phrase va te faire enculer, vai a prenderla in culo. Gioco! Cosa vuoi? Vuoi la mia maglietta? Tagliata alla puttana di tua sorella. Merda, merda. Puttana di tua sorella. Finocchio di Zidane. Vai a prenderlo il culo. E depois disso tudo, ainda teve aquela fatídica Copa de 2010 na África do Sul, quando l'Équipe de France simplesmente se rebelou contra o seu treinador Raymond Domenech após a expulsão do jogador Nicolas Anelka e decidiu entrar em greve. Isso mesmo, entrar em greve. Fizeram a greve do treino. Alguém já ouviu falar disso? Lógico que a França acabou perdendo logo na primeira fase e os torcedores, incluindo eu, ficaram todos extremamente decepcionados com esse vexame. À la sortie du stade, les Sud-Africains célèbrent la victoire. Les supporters français, eux, sont dépités et n'ont pas de mots assez durs pour l'équipe qu'ils étaient venus encourager. On a vu des joueurs qui marchaient, qui couraient pas. On a vu une belle équipe d'Afrique du Sud. Je les félicite. Mais franchement, faire autant de kilomètres pour voir des gars qui n'ont pas envie de courir, c'est scandaleux. On a vu une belle équipe d'Afrique du Sud et une équipe de France lamentable. E na Copa de 2014, que todos sabem aconteceu no Brasil, a França perdeu nas quartas de final para a Alemanha, de 1-0. Mas o meia Paul Pogba, um dos jogadores da atual Équipe de France, ganhou o prêmio de revelação do ano. Agora, um assunto delicado. Eu sei que já se tornou quase um clichê dizer que a seleção da França não tem nenhum francês porque não tem quase nenhum jogador branco. Mas, gente, cuidado, esse tipo de comentário pega super mal na França. Parece que a pessoa nem sabe que existem franceses negros, sendo que um dos orgulhos da França, e principalmente da seleção francesa de futebol, é justamente esse métissage, ou seja, essa grande mistura de pessoas negras, brancas, de diversas ascendências. Inclusive, se diz que as cores da Équipe de France não são o bleu, blanc, rouge, e sim black, blanc, beurre, que seria o negro, o branco e o árabe. Por hoje é só, pessoal. Eu tentei fazer um resumão para vocês com os fatos mais importantes da Équipe de France. Se vocês quiserem saber um pouco mais, sugiro que assistam ao excelente documentário Les Bleus, disponível na Netflix. É isso, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários aqui embaixo e contem pra gente se vocês querem um novo vídeo sobre a atual seleção que está jogando lá na Rússia agora. Merci beaucoup et allez les Bleus!